Antes de mais, queria agradecer ao Santíssimo Senhor Diretor, Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, pelo convite que me dirigiu para proceder à apresentação desta minha comunicação e muito me honra. Muito obrigado. Também agradeço a vossa presença e, de facto, o Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues mencionou que aqui há algumas atividades que eu tenho tido ao longo dos anos. Portanto, de facto, eu sou diretor de sistemas de informação de uma empresa na área em Loures, mas ao mesmo tempo tenho acompanhado esta minha atividade com outra atividade que tenho mantido também ao longo dos anos, que é a docência. Portanto, eu sou também docente numa escola secundária em Lisboa. E tem sido essa minha atividade na área da docência, portanto, como professor do ensino secundário, que me tem despertado e me levado a fazer, como vou efetivamente a fazer o meu mestrado, conforme o professor referiu, e também mais tarde o doutoramento. Isto porque eu posicionei-me numa situação em que perguntava, tendo os meus alunos à minha frente, de que modo é que eu os poderia ajudar cientificamente, como é que eu poderia contribuir de alguma forma para enriquecer o ensino, proporcionando aos alunos e, de uma forma geral, aos professores também, contribuindo para que eles pudessem aprender mais e os professores tivessem também a sua vida facilitada. Portanto, fiz então o meu mestrado na área da Ciências da Educação, numa área na altura que ainda hoje tem muita relevância, que é o e-learning, e mais tarde uma área que ficou por estudar e que surgiu também desse mestrado, que tinha a ver com a avaliação automática. Portanto, que eu vou depois aqui também apresentar, vou passando aqui alguns slides que irão acompanhar portanto, acabei por fazer o doutoramento nesta área, em que quis, de alguma forma, contribuir para a formação de uma metodologia de ensino e avaliação baseada em técnicas de data mining de textos em português. Portanto, a minha motivação na altura foram duas. Uma consistiu na avaliação a questões. Portanto, nós, como professores, muitas vezes damos aos alunos questões e eles respondem por escrito, ou seja, a questões abertas. E nós sabemos que uma resposta de um aluno a uma questão aberta sobre um determinado tema permite-lhe a ele, ao aluno, evidenciar os seus conhecimentos. Portanto, se for uma questão aberta, o aluno pode não só desenvolver pela escrita a resposta a essa questão que lhe é colocada, e, no entanto, também pode também expressar o seu pensamento pela escrita. Portanto, os professores conseguem ter uma percepção muito mais abrangente de um aluno quando ele escreve livremente uma questão que é colocada, uma questão aberta. No entanto, também é conhecido o tempo que essas tarefas de avaliação consomem aos professores. Portanto, é difícil a um professor que tenha muitos alunos proceder à avaliação dessas respostas, dadas pelos alunos nas suas tarefas de avaliação. Portanto, foi meu intuito, durante os anos que procedi a esta investigação, utilizar técnicas de análise estatística de textos na mineração de dados educacionais, monitorizando o processo de aquisição de conhecimentos e no apoio ao trabalho do professor e do aluno.
Portanto, outra motivação que eu tive foi realmente a construção de instrumentos de apoio ao professor nessas tarefas de avaliação. Portanto, uma das questões que me levou a investigar foi realmente saber se seria viável construir instrumentos que pudessem ser utilizados facilmente por parte dos professores, não só dos professores, mas também dos estudantes, nas suas tarefas no ensino e na aprendizagem no seu dia-a-dia. E outra questão tem a ver com o impacto da utilização de técnicas de eliminação de dados no ensino e na aprendizagem, assim como a possibilidade da sua disseminação. Portanto, foram estas duas questões que eu tentei dar resposta durante a investigação que levei a cabo e ver se seria possível a construção desses instrumentos que pudessem ajudar esses instrumentos os professores e os alunos nas suas tarefas de ensino e aprendizagem. Ora bem, a tese que na altura portanto, eu fiz foi, de facto, saber inicialmente o estado da arte dessas técnicas de análise estatística de textos na avaliação dos conhecimentos, qual seria, naquele momento o estado da arte dos conhecimentos, e também a construção de um protótipo, uma vez que não existe nada em Portugal que, lamentavelmente, nesta área, ou se existe, é muito pouco, nesta área sobre a construção de protótipos ou de construção de elementos ou de ferramentas que possam ajudar os professores e os alunos. Portanto, seria interessante eu construir também este protótipo que pudesse dar um contributo nesta área. Portanto, além disso, teria que também haver uma validação deste protótipo com dados reais, portanto, não poderia apenas construí-lo, tinha que validar, resultantes de respostas a questões abertas de estudantes. Portanto, neste estado de arte, constatou-se que uma referência muito importante sobre a análise seria a análise da semântica latente. Portanto, devia-se a esta equipa de investigadores nos Estados Unidos, nomeadamente o professor Landauer, que portanto, tem esta referência aqui, este livro, em que faz referência ao problema de Platão, portanto, dentro desta problemática. E este problema de Platão refere-se à aparente contradição na qual as pessoas, nomeadamente as crianças, aprendem muito rapidamente novos termos, conceitos, face aos conhecimentos que estão presentes na informação a que foram expostos. Portanto, é um pouquinho de encontro aqui ao que o professor disse, nomeadamente em relação às crianças, a aprendizagem que elas têm e rapidamente conseguem aprender muito mais do que aquilo que nós pensaríamos que elas não sabiam. Portanto, como é que elas aprendem, muitas vezes não estando expostos a esses conhecimentos. Portanto, esta referência que agora se apresenta foi capital na investigação e diz respeito a este artigo que foi publicado por Landauer. Outra referência também não menos importante foi este livro, que saiu em 1997 e que eu poderia também, em que está aqui sintetizada a teoria da análise da semântica latente e que eu poderia aqui mencionar como uma teoria e uma metodologia que permite extrair e representar o significado das palavras a partir do contexto das respectivas concorrências num grande corpus de texto. Portanto, seria a introdução livre que eu poderia aqui dizer a respeito da análise da semântica latente. Uma outra referência também muito importante que
dentro desta temática é o ETS. O ETS é uma organização independente nos Estados Unidos e é o organismo responsável pela avaliação automática. Portanto, isto é feito, a avaliação automática é algo que é comum ser feito nos Estados Unidos. Existe um organismo a nível dos Estados Unidos que faz a avaliação automática de textos. A única nuance é que em Portugal esta avaliação automática não está muito desenvolvida nem tampouco muito difundida. Portanto, o ETS tem realizado investigações no domínio da avaliação automática com contributos muito importantes nesta área, especialmente nos últimos 20 anos. Outra referência também que tem surgido muito agora há muito pouco tempo tem sido a utilização de técnicas de data mining dentro das ciências da educação. Portanto, isto vem reforçar ainda mais a pertinência desta investigação que foi realizada, portanto, e que consiste dentro da área das ciências da educação da disponibilidade de grandes massas de dados em diversos domínios, nomeadamente neste da educação. Portanto, estes dados provêm de diversas fontes, tanto da observação experimental, até de dados do funcionamento normal das organizações. Portanto, este livro que aqui está é uma referência ao EDM, ou Educational Data Mining. Portanto, é uma referência que tem aqui destes autores, do Romero e dos outros da sua equipa também. Portanto, os resultados sobre este Educational Data Mining podem ser obtidos nestes dois sítios que aqui estão projetados. É possível realizar investigações também empíricas sobre os sistemas de ensino e alicerçar em dados objetivos novos modos de encarar o ensino, portanto, definindo também o papel dos professores e os modos da sua avaliação. Portanto, são estas duas referências também aqui que podem ser consultados nestes dois sítios. Portanto, voltando à investigação que foi realizada, portanto, nós começamos por fazer, inicialmente, pensámos em utilizar plataformas de e-learning, onde os alunos podem responder a questões abertas, mas rapidamente vimos que existia uma grande resistência por parte das entidades devido a fatores de segurança. Depois, o que eu fiz foi requerer ao Ministério da Educação acesso a provas correspondentes a exames nacionais em escolas secundárias e obtivemos, então, na altura, um documento que nos permitiu ter acesso aos exames nacionais realizados em escolas públicas. Portanto, as respostas obtidas são todas referentes a questões abertas, portanto, a testes de História, Geografia, Português, portanto, que é onde os alunos escrevem livremente respostas a questões abertas. Portanto, isto foi depois uma tarefa bastante árdua, porque tivemos que fazer a transcrição toda para formato digital das respostas que os alunos fizeram nesses exames nacionais. Depois tivemos que carregar uma base de dados textual com aqueles textos dos alunos e depois do carregamento dessa informação, carregar informação adicional, nomeadamente textos de apoio que os alunos têm, fichas de apoio, livros, tudo isso foi então carregado nessa base de dados. Nós dividimos a amostra em três partes. Uma chamámos examine, outra chamámos de gestão e outra disciplina. Portanto, o examine, a fonte, como eu aqui mencionei, são testes de exames nacionais,
de escolas públicas, onde foram recolhidos. O de gestão são estudantes do ensino superior politécnico, no contexto de uma avaliação formativa em resposta a uma questão que lhes foi colocada. E uma outra foi, diz respeito à disciplina, que são estudantes do ensino superior em resposta a uma questão. Portanto, tivemos já aqui um bom manancial de respostas de alunos que nos permitiu trabalhar sobre estes dados e testar realmente aquilo que nós pretendíamos. Por exemplo, uma questão de um teste que saiu de uma questão aberta no Exame Nacional de Português está aqui referida, portanto, um Exame Nacional 639, de 2008, da segunda época, Grupo 1, uma questão relativa ao romance do Memorial do Convento de José Saramago. Portanto, também temos aqui exemplos de respostas de alunos a essa mesma questão e a esse exame na altura. Portanto, um aluno, ou a resposta de um aluno, aqui de um outro aluno. Estão aqui 3 respostas dos 3 alunos a essa questão desse exame que saiu nessa altura. Também, isto é um exemplo, conforme eu disse, na constituição daquele corpus que foi criado não só para os testes dos alunos, com os enunciados de testes e também com textos de apoio que os alunos utilizaram no seu estudo. Portanto, está aqui uma parte também do manual que serviu de apoio a esse estudo dos alunos que utilizaram esses textos de apoio. A metodologia da investigação, portanto, consistiu, este modelo que foi criado, consistiu num modelo denominado por Bag of Words, que constitui uma representação vetorial de textos. Portanto, ressaltam aqui ocorrências de palavras nos textos e não aspectos como as suas relações ou até aspectos gramaticais. Portanto, este modelo vetorial, denominado Bag of Words, consiste em nós pegarmos num texto, como aqui está representado. Um texto é constituído por palavras, ali as palavras estão ali P1, P2, P3 e P4, e depois nós vamos ver as ocorrências das palavras no texto. Vemos que, por exemplo, a palavra P1 ocorre no texto, não ocorre nenhuma vez. A palavra P2 ocorre uma vez. A palavra P3 ocorre 3 e a palavra P4 uma vez. Depois o que nós fizemos foi constituir realmente aquele corpus que é constituído por uma série de textos que têm as palavras. E vemos a ocorrência das palavras nesses textos. E depois construímos uma matriz, onde nas colunas temos os textos e nas linhas estão as palavras, e depois vemos a ocorrência dessas palavras nos textos, o número de vezes, a sua frequência. Portanto, este é denominado modelo vetorial Bag of Words. Aquela matriz de dados que nós vimos anteriormente, que eu expliquei no diapositivo anterior, depois é decomposta, isto é um processo matemático, é decomposta num produto de 3 matrizes, mediante uma operação de SVD, que é uma operação matemática, algébrica, que consiste na decomposição em valores e vetores singulares como uma matriz final do produto de 3 outras matrizes. Está aqui esquematizado. Esta operação é muito importante porque vai nos permitir depois, a criação, o resultado final, dá-nos a criação de um espaço semântico, que é o espaço criado por todos aqueles textos, por aquelas respostas, e é criado um espaço semântico de aprendizagem. Este espaço semântico está ali representado por aquela área azul. E se nós quisermos saber, por exemplo, um texto de um aluno qualquer que responde e queremos avaliar o seu conhecimento mediante aquele espaço semântico que ali está representado,
podemos então fazer a medição, esta projeção do texto do aluno naquele espaço semântico e avaliar o conhecimento desse aluno significa avaliar o cosseno daquele ângulo alfa que ali está. Portanto, ou seja, à medida que o conhecimento do aluno se aproxima ou pode ser integrado no espaço semântico. Outra representação interessante que nós podemos fazer, portanto, a partir desta teoria do LSA, e que também utiliza, na sua essência, um SVD, portanto, o método dos mínimos quadrados, que eu atrás referi, é esta representação que é dominada, esta representação geométrica, que é dominada por biplotes. Um biplote permite a representação de dois tipos de informação no mesmo gráfico, que é o que nós ali vemos projetado. E tem também, subjacente à representação, o mesmo modelo computacional, conforme eu disse, do LSA, que mencionei atrás. Ou seja, a tal composição em valores singulares. Portanto, neste biplote que aqui está representado, podemos ver a azul, aqui palavras, a azul palavras existentes nos textos, e os vetores a vermelho representam os textos em que as palavras constam. Portanto, este conceito pode generalizar-se a qualquer dimensão acima de 2, embora os respectivos gráficos depois não se consigam visualizar. Nós aqui podemos ver os textos, representados conforme mencionei, a vermelho, estes vetores, e as palavras. E podemos ver que estas duas palavras que aqui estão muito próximas uma da outra. Portanto, estão mais próximas deste texto, ou seja, têm uma afinidade maior com este texto do que, por exemplo, com este. A representação vetorial, portanto, de um corpus, se nós quiséssemos ver a 3 dimensões, tem esta representação. Aqui é uma representação vetorial de 3 documentos, poderia ser representada aqui num espaço a 3 dimensões, onde os vetores a vermelho representam textos, T1, T2 e T3, e os pontos a azul representam 33 palavras que se sobrepõem. Portanto, está ali também uma representação. Isto é interessante porque nesta metodologia de investigação, nesta parte toda teórica, este espaço semântico que aqui podemos ver, temos aqui alguns testes já corrigidos por professores. Este teve uma avaliação de 10, este de 20, este de 18 e este de 16. E se eu projetar um outro teste de um qualquer aluno e quiser saber qual a sua nota, eu posso fazer uma média de classificação destas 3 classificações mais próximas, portanto, os menores ângulos, e fazer, por exemplo, aqui 20, 18 e 16, dividir por 3, e poderia classificar este teste deste aluno com 18. Portanto, isto é um dos métodos, de vários métodos que são utilizados e que nós poderíamos classificar um texto desta forma. Aqui mais uma representação de um espaço semântico, também com textos e com palavras. Tem esta representação também pública a 3 dimensões. É um biplote, neste caso cilíndrico, no qual, através de um gráfico de coordenadas paralelas, portanto, temos aqui esta representação. Se eu quisesse, mais uma vez, determinar qual a avaliação que este texto teria, eu dar-lhe a classificação de 15. Porque este texto, que é o mais próximo que aqui está, tem um cosseno muito próximo deste texto. Portanto, eu poderia dar-lhe aqui a classificação de 15 valores. Portanto, é mais uma forma que nós poderíamos fazer de classificação. No anterior fizemos a média entre os 3 textos mais próximos. Neste, dar-lhe a nota de 15 valores. Depois, o que é que nós fizemos? Construímos
um sistema, ou seja, um protótipo, que está aqui representado, em que este protótipo servirá para a concretização da metodologia que foi toda descrita anteriormente. Portanto, temos aqui um programa de interface com o utilizador, podemos ver aqui. Construímos a tal base de dados textual que foi carregada com textos classificados por professores, conforme eu já disse anteriormente, textos de manuais, as respostas dos alunos. Depois temos um programa que vai fazer a construção do espaço semântico, que é este PLSA, um programa de representação vetorial dos textos e ainda um programa de decomposição em valores e vetores singulares, que é este SVD. Construímos espaços semânticos e depois obtemos estatísticas, que aqui estão, e gráficos. Portanto, tudo isto é feito e é realizado por este programa protótipo que foi construído. A estrutura do sistema de avaliação de conhecimento está também aqui representada. Portanto, vários métodos que podemos escolher, portanto, o método 1, o método 2, vários métodos, e obter também classificações e resultados distintos que têm, nomeadamente, a ver com correlações. Portanto, a partir destes espaços semânticos que são criados, podem-se realizar diversos estudos úteis à atividade dos professores, por exemplo, como sejam comparações estatísticas, agrupamento de textos semelhantes, classificação de testes, de respostas a questões abertas, identificação também de certos conjuntos de palavras usadas por grupos de estudantes. Portanto, depois a aplicação disto tudo é muito grande. Até pode-se ver, por exemplo, detectar alunos que plagiem outros testes de outros alunos e até mesmo na internet poderão-se fazer também. Portanto, a sua aplicação é de facto muito grande e vasta. Portanto, temos aqui um exemplo de um ecrã principal de consulta de registros de dados do programa protótipo. Temos a construção aqui pelo programa de uma forma automática de construção do modelo vetorial. Portanto, aqui já temos a tal operação SVD, portanto, utilizando o método dos mínimos quadrados, e construção, portanto, já dos tais vetores, como foi aqui mencionado. E depois procedemos à validação do nosso protótipo. Portanto, utilizarmos uma informação de 120 respostas a questões, portanto, no caso do teste dos exames nacionais, construímos uma matriz de frequências com 2.497 palavras e 120 textos. Depois de fazermos a utilização do método dos mínimos quadrados, ficamos com uma matriz necessária para representar toda aquela dimensão anterior, uma matriz, portanto, reduzida, que representaria cerca de 90% de toda a informação dos dados. Então, um biplote que representasse, nós vimos alguns biplotes anteriormente, que representasse aquela situação, ficaria com este aspecto. Portanto, de facto, dá para vermos algumas coisas nesta área e vermos algumas palavras que saem e que não estão nesta outra área. Portanto, dá para ter aqui alguma perspectiva do que se passa. Mas, de facto, quando são muitos textos, não dá para ter uma percepção já tão nítida. A validação do sistema, portanto, como resultados de classificar, temos aqui os grupos 1, A e B, portanto, do tal resultado da classificação da Memorial do Convento de 60 textos. E ainda dos dados de gestão que aquela outra amostra, portanto, investigar a possibilidade de usar as respostas dos próprios estudantes em exames anteriores e respostas dos professores ou uma mistura dos dois para classificar novos testes. Podemos sempre fazer
foi uma terceira experiência que foi utilizada para apoio do trabalho individual do professor, portanto, no seu dia-a-dia. Outra hipótese que também o programa protótipo permitiu foi a construção da análise de clusters. Portanto, temos aqui um exemplo de um gandograma em que podemos ver que, utilizando recursos a métodos de análise classificatória, podemos depois, nestas análises, ver aqui grupos que se destacam e podemos ver algumas semelhanças nessas respostas dadas também por alunos a respostas a questões abertas. Portanto, o resultado das experiências realizadas estão aqui mencionadas. Portanto, esta tabela contém os resultados de experiências realizadas, conduzidas com aqueles dados, e onde fizemos variar aqui o par da dimensão e da percentagem do número de respostas. Vimos também que a correlação máxima que obtínhamos era para uma classificação do sistema e uma classificação do professor para este par para 75% era o ideal e para 8% obtivemos uma correlação mais forte. Portanto, finalmente, as conclusões deste estudo, que eu vou passar a ler hoje, portanto, este estudo levou-nos depois a concluir que era possível e aconselhável o uso crescente de técnicas de data mining para eliminação de textos em tarefas ligadas à atividade letiva, tanto de professores como de estudantes, no contexto de uma avaliação formativa contínua. Também uma outra conclusão que foi retirada deste estudo, que era possível, com meios pouco dispendiosos, como foi demonstrado pelo protótipo que nós desenvolvemos, desenvolver instrumentos de apoio à atividade docente que tornam possível o uso em grande escala de questões de resposta aberta, sem grande sobrecarga para os possíveis utilizadores. Também é possível desenvolver sistemas deste tipo que façam uso apenas de recursos acessíveis à generalidade dos docentes, e o funcionamento de sistemas deste tipo só é possível quando realmente os textos envolvidos, manuais e respostas, estão em suporte magnético e sobre a forma de texto. Portanto, o desenvolvimento destes sistemas de avaliação automática para exames sumativos a nível nacional é uma tendência internacional. Portanto, isto passa-se hoje é banal nos Estados Unidos eles fazerem estas avaliações automáticas, mas exige realmente da parte do Ministério da Educação, português neste caso, infraestruturas e que hoje não existem. Portanto, mas realmente seria uma tendência que seria desejável que se começasse a fazer, portanto, o Ministério da Educação a ter isso em atenção. Portanto, foi desenvolvido um protótipo que permite servir de banco de ensaios àquelas metodologias que aqui foram referidas, de apoio à atividade da elaboração de textos baseados em questões abertas. E as análises de dados realizadas no sistema protótipo desenvolvido puseram em evidência questões teóricas e práticas que, em investigações futuras e outros projetos que venham a ser criados nesta área, poderão vir nesta direção. A partir deste estudo poderão, portanto, apoiarem-se neste estudo. Portanto, eu, como docente e como professor também, vejo todo o interesse neste tipo de análise estatística, aplicação da análise estatística a textos, porque nos permitirá realmente ter uma avaliação muito mais justa. Claro que o papel do professor é fundamental, continua a ser imprescindível, mas o professor poder se apoiar nestes sistemas de avaliação seria uma grande ajuda, não só para os professores, como até propriamente para os estudantes, porque seria sempre bem-vindo, por exemplo, um aluno avaliar os seus conhecimentos. Como é que poderia avaliar antes de um teste, por exemplo, que fizesse, ou avaliar os seus conhecimentos a qualquer hora, sem ter que ir ter com o professor, poderia submeter as suas respostas a um sistema deste tipo e obter a sua classificação. E saberia se estaria perto daquilo que era pedido pelo professor, ou se estaria muito longe, então teria que estudar com certeza mais,
para atingir os objetivos que se propunham. Com isto termino. Muito obrigado.